Olá! Hoje a gente vai dar um mergulho fundo, tá? Pensa nisso como uma verdadeira aula magna, super clara e bem didática, sobre o grande motor da nossa era, a inteligência artificial. O nosso objetivo nessa explicação é pegar aquele conhecimento denso da literatura acadêmica e transformar em pura compreensão. A tecnologia está avançando num ritmo maluco, e entender as bases disso deixou de ser um luxo, virou uma necessidade, concorda? Então bora construir essa fundação juntos. Para organizar nossa rota de hoje, a gente vai usar um efeito de zoom. Vamos sair do macro para o micro. Primeiro, vamos ver o que é IA e como evoluiu ao longo das décadas. Depois, vamos passar rapidinho pelas filosofias e a ética por trás de tudo isso, até chegar no núcleo técnico de fato. O aprendizado de máquina, a grande diferença entre a IA tradicional e a generativa, fechando a análise com a mecânica dos famosos grandes modelos de linguagem. Bom, vamos para a nossa primeira parte, o que é inteligência artificial. Mas, afinal de contas, o que é inteligência artificial na essência? A cultura pop colocou na nossa cabeça aqueles robôs hiperrealistas de ficção científica, né? Mas a gente precisa afastar um pouco esse mito de Hollywood e buscar o que a ciência realmente diz sobre isso. A resposta não tem nada de místico, mas garanto que é incrivelmente fascinante. Na prática, a inteligência artificial é um campo da ciência da computação focado em criar sistemas capazes de imitar a inteligência humana. No rigor acadêmico, isso quer dizer programar arquiteturas que conseguem aprender com as próprias experiências, raciocinar em cima de dados supercomplexos, corrigir os próprios erros e, claro, fazer tarefas que antes a gente achava que só um cérebro biológico daria conta. Basicamente, é transferir a capacidade de resolver problemas da nossa cabeça diretamente para o silício. E olha, isso não é coisa que ficou trancada em laboratório, não. Essa tecnologia está transformando o mundo real. Imagina a capacidade de processar dados em frações de segundo. No setor financeiro, algoritmos de reconhecimento de padrões avaliam milhares de transações ao mesmo tempo e bloqueiam fraudes num piscar de olhos. No varejo, a máquina cruza dados infinitos para prever exatamente o que vai ter mais saída na semana que vem. E na saúde, a habilidade de vasculhar bancos de dados médicos gigantes está literalmente acelerando a descoberta de novas moléculas para remédios e refinando diagnósticos. É um impacto absurdo. E no nosso dia a dia, a literatura classifica o que a gente vivencia hoje como IA fraca ou IA estreita. Não é aquela hipotética IA forte da ficção que teria consciência própria ou habilidades gerais em qualquer área, sabe? A IA fraca é especialista. Ela resolve um único problema, mas com uma maestria incrível. A gente está falando dos algoritmos de recomendação daquela sua plataforma de vídeos favorita, dos assistentes de voz que entendem a nossa fala natural, ou até daquele filtro silencioso que joga o spam para o lixo, analisando os padrões das palavras. É a tecnologia operando invisível o tempo todo. Entendido o que ela era, vamos para a nossa segunda parte, a evolução da inteligência artificial. Como viemos parar aqui? A história da IA é uma verdadeira montanha-russa de aceleração. Tudo começou oficialmente lá em 1956, na famosa Conferência de Dartmouth, onde pesquisadores brilhantes criaram o termo. Nos anos 80, rolou um renascimento graças à volta das redes neurais, com algoritmos que deixavam a máquina reajustar seu próprio aprendizado. Aí, na década de 90, vieram aqueles marcos gigantes, tipo o supercomputador Deep Blue ganhando do campeão Garry Kasparov no xadrez em 97, provando que a força bruta computacional conseguia bater a intuição humana num tabuleiro. Todo esse acúmulo de processamento e de dados nos jogou direto para a década de 2020, inaugurando o boom da era generativa, onde o sistema não só classifica informação, mas cria conteúdos do zero. Mas calma, que nem tudo foram flores no caminho. A ciência enfrentou os famosos invernos da inteligência artificial. O progresso não foi uma reta certinha para cima. Tivemos fases pesadas de estagnação, movidas para aquele ciclo clássico. Muita expectativa exagerada, que acaba batendo na parede da frustração. Nos anos 70, por exemplo, as promessas de traduções automáticas perfeitas falharam feio. O hardware da época simplesmente não dava conta da teoria, e o dinheiro das pesquisas secou. Esses invernos provam pra gente que não adianta ter uma teoria visionária se não existe capacidade computacional real para bancar a ideia. Agora, na nossa terceira parte, vamos elevar o debate para o campo teórico. Criar máquinas que tomam decisões esbarra direto na filosofia e na ética. A gente precisa se perguntar, o que é a tal da singularidade tecnológica? Esse é um conceito acadêmico super provocativo. Ele propõe um ponto no futuro onde uma IA conseguiria melhorar o próprio código de forma totalmente sozinha. A literatura chama isso de melhoria recursiva.
Pensa numa bola de neve descendo a ladeira, ganhando velocidade e tamanho sem parar, resultando numa superinteligência muito além do que a mente humana alcança. É uma hipótese altamente especulativa, lógico, mas que funciona como uma bússola teórica importantíssima para os nossos debates de segurança hoje em dia. E para tentar desvendar essa suposta mente da máquina, os teóricos usam várias lentes filosóficas. O funcionalismo, por exemplo, diz que a inteligência está só na função. Se a máquina age e resolve o problema de forma inteligente, ela é inteligente, não importa se é biológica ou de metal. Já a teoria da mente computacional sugere que o nosso próprio cérebro é literalmente um computador operando lógica pura. Temos o conexionismo, focado em imitar a biologia humana, que inspirou as redes neurais. O behaviorismo, focado puramente nas ações que a gente consegue observar, que é a base do famoso teste de Turing. E na contramão de tudo isso, o dualismo, afirmando que a consciência é algo imaterial. Ou seja, por mais inteligente que o sistema pareça, ele estaria só encenando um teatro super complexo sem nunca entender de verdade o que está processando. Da teoria para o mundo físico, os dilemas que aparecem são gigantes. Desenhar esses sistemas exige uma responsabilidade ética pesadíssima. Pensa comigo, se um sistema de RH é treinado com os dados históricos de uma sociedade desigual, ele vai inevitavelmente herdar e ampliar esse viés, automatizando preconceitos. Temos também a questão urgente da privacidade com a quantidade absurda de dados raspados da internet, o impacto óbvio no mercado de trabalho. E, talvez o ponto mais complexo, o pilar da responsabilidade. Sabe o clássico dilema do bonde? Se um carro autônomo precisa desviar de um acidente, a máquina prioriza salvar o passageiro ou o pedestre. As respostas para isso não são equações, são escolhas profundamente humanas. Dando sequência na parte 4, vamos dar um zoom na engenharia e entender a mecânica da coisa. Como essas estruturas efetivamente aprendem. Aqui na ciência de dados tem uma regra inquebrável, que a gente chama de garbage in, garbage out. Ou seja, se entra lixo, sai lixo. Os algoritmos são ferramentas matemáticas super avançadas, mas eles são vazios. São tipo uma receita de bolo super elaborada, mas sem os ingredientes. E o ingrediente, aqui, é o dado. Sem dados massivos e muito bem limpos, a máquina não consegue extrair padrão nenhum. O dado é literalmente o combustível da inteligência. Uma máquina alimentada com informação enviesada vai ser impecavelmente errada nas conclusões dela. E o formato desse aprendizado acontece basicamente de 3 jeitos. No aprendizado supervisionado, a gente entrega os dados já rotulados. É tipo mostrar milhares de fotos com a etiqueta gato até a máquina aprender o padrão de um felino. No aprendizado não supervisionado, a gente joga o sistema no escuro. Os dados não têm etiqueta, o algoritmo tem que fuçar aquele caos e agrupar coisas parecidas sozinho, o que é fantástico para achar padrões escondidos numa análise de mercado, por exemplo. E tem o aprendizado por reforço, que opera na base pura da recompensa. É tentativa e erro puro, onde a máquina faz a mesma tarefa milhões de vezes, ganhando pontos quando acerta, até dominar a parada, tipo zerar um videogame ou pilotar um robô físico. Vamos para a nossa quinta parte, entender a grande linha divisória da nossa década. Inteligência artificial tradicional versus generativa. O salto do modelo tradicional para o generativo mudou completamente o nível de complexidade do que a máquina digere. A IA tradicional trabalha lindamente fazendo previsões estatísticas em cima de dados super bem estruturados. Ela pega a planilha de vendas certinha de uma loja e projeta o lucro do mês que vem. A IA generativa é outra história. Impulsionada pelo aprendizado profundo, ela abraça o caos dos dados não estruturados, a linguagem humana livre, a arte, o traço de uma pintura. Ela não quer prever venda nenhuma. Ela usa trilhões de conexões para calcular qual palavra encaixa melhor depois da outra, permitindo criar do zero desde poemas até fotos super realistas que nunca existiram. O que nos traz direto para a nossa sexta e última parte dessa imersão. As arquiteturas que criaram essa revolução nos textos, os famosos LLMs. Os grandes modelos de linguagem são redes neurais incrivelmente profundas, possuindo bilhões ou até trilhões de parâmetros. Para treinar um bicho desses, a gente faz ele devorar basicamente todo o conhecimento humano registrado em texto na internet. E a mágica central de um LLM é, paradoxalmente, bem simples. A partir das palavras que a gente digita, o sistema calcula estatisticamente qual é a próxima palavra que faz mais sentido. É só previsão lógica. Mas, como isso acontece numa escala colossal, o modelo ganha umas propriedades que a gente chama de emergente. Ele passa a simular o raciocínio analítico perfeitamente e flui no texto de uma forma muito natural. Na liderança de tudo isso, modelos diferentes aplicam técnicas diferentes. A família GPT, por exemplo, revolucionou nossa relação com a máquina sendo autorregressiva.
Isso significa que ele vai construindo a frase sempre para frente, encadeando palavra por palavra com uma fluência que parece até intuição humana. Já outras arquiteturas, como o modelo BERT, que nasceu para mudar o jeito que a gente faz buscas na internet, leem de forma bidirecional. Ele examina a estrutura da frase da esquerda para a direita e da direita para a esquerda ao mesmo tempo. É uma compreensão cirúrgica da intenção real que está por trás de uma busca. Com essas IAs crescendo tanto e em tamanho e capacidade, a pergunta que fica é: até onde deve ir a autonomia dessas máquinas e qual é o limite real da nossa colaboração? Essa análise de hoje serve para lembrar a gente que a tecnologia é, na verdade, um espelho altamente ampliado das nossas próprias escolhas. A inteligência pode até levar o selo de artificial, mas as consequências, os dilemas éticos e o impacto social continuam sendo problemas puramente humanos. Deixo essa reflexão no ar para todo mundo pensar a respeito. Muito obrigado por acompanhar essa nossa jornada de hoje